de nós montarmos uma base de ensino profético e prático, uma base de teologia, uma escola de teologia revelada, com ensino da teologia em bacharel, doutorado, mas com revelação profética, tá? Com coisas muito mais profundas do que vocês veem aqui. Nessa escola de ativação profética, irmãos, eu ensino coisas muito profundas para vocês, mas não dá para ensinar tudo. E nós estamos aqui com um projeto de uma escola de teologia revelada, com ensino de bacharel ao ensino de doutorado na palavra de Deus. E nós queremos abençoar a vida de vocês. Eu encaminhei um link, clicando sobre esse link, vai te direcionar para o nosso arquivo. Este arquivo é o arquivo de ensino, tá? Você entrou, você pode perceber lá na tela, entrou, já aparece aqui que tem alguém conectada, alguém conectado, tá vendo? Então, esse é o nosso material de estudos na data de hoje. Deixa eu colocar aqui um zoom para vocês. Eu vou ser bem breve nesse ensinamento, mas eu vou ser bem incisivo, tá? Eu vou trazer um ensinamento para vocês, indícios históricos. Você que é novo nessa sala de ensino de oração, seja bem-vindo, seja bem-vinda em nome de Jesus Cristo. Esse material que a gente compartilha, ele é um material preparado para você replicar esse ensino em células. Você pode pegar esse material aqui e você pode criar o seu esboço de pregação na palavra de Deus. Você vai falar de arqueologia, você vai ver palavras aqui direto nos originais no hebraico, você vai achar as palavras com significado direto no grego, você vai achar ali contextos históricos, até mesmo culinários, econômicos, que trazem revelações, tá? A interpretação, a exegese completa daquele texto, analisando todas as óticas e os pontos de vista, e nós vamos extrair a revelação desse ensino. No momento em que eu estiver ensinando, eu quero que você abra o seu coração, e à medida que eu for declarando as palavras dentro desse conteúdo, receba por fé no seu coração, receba por fé no seu interior, receba por fé no seu espírito, em nome de Jesus Cristo, o Rei da Glória, tá? Então, um tema que nós temos hoje é o véu que se rasgou. Encerrando aqui, olha, para vocês verem como a imagem ficou bonita, eu fiquei impressionado com essa imagem, ficou linda demais. Olha só, o véu rasgado, a cruz, lindo demais, tá? Aqui tem o meu nome, o nome da minha esposa, a irmã Kelly Pontes, né? Sempre coloco ela ao meu lado em honra. Ela é minha esposa amada, que eu amo, que eu zelo. Ela é minha cheirosa, tudo de bom, tá? Para vocês, na segunda página, depois eu vou encaminhar esse material dentro do grupo, nós colocamos aqui o nosso medidor de generosidade, tá? Essa mentoria é gratuita, mas o preço dela é a sua generosidade. Quanto mais você doar, mais generoso você será, tá? Nós contamos com a ajuda voluntária dos irmãos, aqueles que sentem no coração e entendem de Deus que esse projeto da Escola de Ativação Profética é um projeto dado por Deus. Tem abençoado a vida daqueles que estão mais tempo e tem abençoado a vida daqueles que estão chegando. Tem destravado o ministério de pastores. Tem nos destravado aqui para a glória de Deus, os 5 ministérios. Então, é um material que vai ficar com você para sempre. E você pode compartilhar com quantas pessoas você quiser. Você pode abençoar quantas pessoas você quiser. O que eu vou te pedir, tá? O que eu vou te pedir em nome de Jesus? Você recebeu esse material de graça, ok? Mas ele não foi de graça. Nós pagamos o preço todos os dias para preparar esses materiais de ensino para vocês. Quando você for compartilhar, compartilhe de graça também. Amém? Quem aqui tem coragem? Compartilhe de graça também. Amém? Você pode pegar o conteúdo desse material aqui e criar um esboço seu. Se você quiser vender um livro, um material de estudos criado por você, aí é um critério seu com Deus. Mas eu peço a você, nos ajude com essa corrente, abençoando o reino de Deus. Quantos aqui vieram de outras escolas proféticas, de outras mentorias, de outras conferências? Talvez você entrou aqui
e você tem um sonho de fazer a conferência do ministro tal. Só que, não menosprezando nem diminuindo, eu não sou melhor do que ninguém. A conferência, o seminário do irmão X, não vai te ensinar o conteúdo que você vai encontrar. Amém? Então, você pode, essa é a nossa chave Pix, esse é o nosso QR Code, para nós continuarmos nos mantendo. A palavra de Deus também diz que o obreiro é digno do seu salário. Eu me dedico integralmente ao ministério e à obra de Deus. Tenho 3 filhos para criar. Tem muita pessoa que me procura pedindo ajuda, às vezes financeiramente, projetos de ação social que nós fazemos, e você faz parte disso, tá? Esse é um dos projetos sociais que nós fazemos gratuitamente, abertamente para todas as pessoas, tá bom? Então, você contribuindo, sentindo no seu coração, ninguém é obrigado a nada aqui, tá? Ninguém é obrigado, a oferta é voluntária, mas mais preocupado do que com a sua oferta, Deus está preocupado com o coração de quem oferta. Faça isso com alegria no Senhor e nos ajude a avançar no reino de Deus. Amém? Vocês conseguem ver na tela? Se vocês clicarem no link, vocês vão abrir esse material diretamente aí no celular de vocês ou no computador, se você estiver aí conectado por um computador, tá bom? O tema de hoje é o véu que se rasgou. Este tema e esse estudo, ele é estruturado como um sermão expositivo. O que o sermão expositivo ele aborda dentro de uma pregação, César? O sermão expositivo, ele trabalha na leitura do texto, na explicação do texto e na aplicação do texto. Aqui está muito bem detalhado, mas se você pegar essa estrutura aqui, com esses tópicos, e fizer as suas anotações nas palavras-chave, você consegue sair daqui desse material com um esboço inspirado pelo Espírito Santo para pregar em qualquer lugar. O nível do esboço que você vai preparar com o conteúdo que está aqui dentro é um nível de sermão de pregadores como Hernandes Dias Lopes. Conhece? Não conhece. Precisa pesquisar. É um dos maiores pregadores da nossa geração. Pastor da presbiteriana Augusto Nicodemos. Alguém conhece? Os maiores teólogos, os maiores pastores do Brasil, eles trabalham nesse tipo de sermão expositivo. E as pregações que eles fazem com excelência é porque eles têm acesso a este conhecimento. A bibliotecas, a livros, a dicionários, eles fazem um investimento muito grande, que é de uma vida inteira, para ter acesso a esse conhecimento, além de uma vida de relacionamento, comunhão, santidade, jejum, né? Oração a Deus, né? De relacionamento com Deus. E você está tendo acesso ao material no nível de Hernandes Dias Lopes. Você que é pastor, que trabalha no meio secular fora, e que de repente você trabalha de Uber, de pedreiro, às vezes você trabalha numa metalúrgica, ou você, independente da área que você atua, você não tem tempo para preparar um sermão, um estudo para trazer para a sua igreja, uma pregação. Você pega qualquer um dos nossos materiais, inspirado pelo Espírito Santo, nessa mesma estrutura que vocês estão vendo aqui na tela, ponto 1, 2, referência bíblica, você faz as suas anotações, você vai sair dessa leitura desse material com uma pregação completa no nível de Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes e tantos outros pregadores que nós conhecemos na nossa geração, ok? Eu já vou mandar o link da sala do grupo para vocês, tá bom? Eu vou aqui destrinchar no estudo, e quando nós formos encerrar, fazer a oração final, eu vou mandar o link para vocês, tá bom? Então vamos lá. No primeiro ponto, o véu do tabernáculo de Moisés. Qual que é o contexto histórico? No tabernáculo de Moisés, o véu era uma cortina espessa que separava o lugar do Santo dos Santos. Apenas o sumo sacerdote poderia passar por esse véu, uma vez ao ano. E quando que era essa vez, uma vez ao ano, que o sumo sacerdote podia romper, ultrapassar o véu entre o Santíssimo e o Santo dos Santos? Olha o detalhe aqui, chamado de dia da expiação, ou festa do Yom Kippur. Qual que é a referência
bíblica. A referência bíblica, ela está em Êxodo 26, dos versículos 31 ao 33. E o que está dizendo lá? Descreve o véu como feito de linho fino, azul, púrpura e carmesim. E este véu, ele tinha umas imagens desenhadas nele. E essas imagens eram imagens de querubins bordados, simbolizando a separação entre Deus e o homem devido ao pecado. Ok? O significado teológico. O véu representa a barreira entre o Deus santo e os pecadores. A humanidade, por sua natureza pecaminosa, não podia ter acesso direto à presença de Deus. Ponto 2. O véu no templo de Salomão e no segundo templo, tá? Nós vimos aqui o véu no tabernáculo, contexto histórico. E o segundo ponto, o véu no templo de Salomão e no segundo templo. O templo de Salomão foi construído em 960 a.C. Então, irmãos, estou dando aqui uma pausa para poder fazer uma ilustração para vocês, tá? Aqui tem todas as informações estruturadas para você fazer uma boa introdução, para você desenvolver uma pregação, para você fazer a aplicação. Algumas pessoas têm dúvidas sobre o que é a aplicação dentro de uma pregação. A aplicação é o momento em que você lê o texto, você explica o texto, falando aqui, ó, data da construção do templo, indícios arqueológicos, indícios históricos, palavras-chave no grego e no hebraico, o significado daquele texto ali nos originais, e a aplicação do texto é a aplicação nos dias atuais. É neste momento da aplicação que vem a inspiração do Espírito Santo, aonde o pregador começa a profetizar debaixo daquela palavra. É neste momento em que Deus começa a falar através da palavra profética, já agora num cunho mais pessoal. Ele começa a falar e trazer a aplicação do texto para os dias atuais. E aí, debaixo de uma inspiração, por palavra de conhecimento e de sabedoria, o pregador, conduzido pela comunhão do Espírito Santo, ele vai declarando. E aí você vai vendo o povo, é gente chorando, é gente sendo batizada com o Espírito Santo, é cura se manifestando, é gente sendo liberta. Irmãos, eu já presenciei de estar num culto, não era eu que estava ministrando no dia, mas do irmão, do pastor, está ministrando a palavra. E durante a pregação do sermão da palavra, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, irmãos, eu vi pessoas começarem a gritar possessas por demônios, pessoas serem libertas na pregação da palavra. O que acontece muito na nossa geração nos dias de hoje é que as pessoas, elas querem muito movimento, elas querem avivamento. E avivamento sem palavra, sem conhecimento na palavra, poder de Deus sem palavra de Deus, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, é apostasia. Você consegue entender? Você vai num culto, o pastor te chama para pregar e diz assim, ó, não precisa fazer muita coisa. É só fazer um movimento aqui que o povo entra no manto. Que poder é esse que faz rodopiar, pular, saltar, cair, morder o microfone da igreja no culto, cair em cima do baterista, do tecladista, jogar a cadeira pelo ar, igual um redemoinho, sai rodando com todo respeito e não te transforma? Que poder é esse que não muda o seu entendimento? Que poder é esse que você cai pelo poder e se levanta do mesmo jeito? Eu vou falar, Senhor, eu não estou falando que tem algum problema em você sapatear, pular, rodar, cair pelo poder, receber a unção do Espírito Santo, ser arrebatado no Espírito, mas nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Amém? Quando nós cremos na palavra viva, crescemos na graça e no conhecimento de Deus, nós nos abrimos para manifestar uma palavra de poder.
A palavra de Deus diz que a palavra mata, mas o Espírito vivifica. Então nós temos que buscar um equilíbrio. Nós temos que incendiar os nossos corações pela palavra e pelo poder de Deus, para que quando nós formos ministrar a palavra de Deus, para que quando nós formos pregar a palavra de Deus, as pessoas sejam incendiadas pelo poder da palavra, sejam incendiadas pelo poder do Espírito Santo. As pessoas escravizadas sejam livres pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus, ela é vida. Então, nós estamos lendo aqui o Templo de Salomão, ele foi construído em 960 a.C. Também possui um véu semelhante ao tabernáculo. Após a destruição do primeiro templo, em 586 a.C., o segundo templo foi reconstruído. Em 516 a.C., expandido por Herodes no grande século, no século I a.C. O véu do templo, no tempo de Jesus, era uma peça imponente, com cerca de 18 metros de altura e 9 centímetros de espessura. Ele mantinha o mesmo simbolismo do véu no tabernáculo, separando o Santo dos Santos. O significado teológico do véu. Este véu continuava a apresentar a separação entre Deus e o homem, enfatizando a santidade de Deus e a necessidade de um mediador como sumo sacerdote. Ponto 3. O véu que se rasgou na nova aliança, a passagem central. Então, nós vimos aqui que no tabernáculo de Moisés havia um véu que separava. No tabernáculo de Salomão havia um véu que separava. Após a reconstrução do templo e expandido no templo de Herodes, no século I, havia um véu que separava. Havia um véu que representava a separação entre os homens e Deus. Mas a palavra de Deus diz que o véu se rasgou na nova aliança. E a passagem que nos garante que este véu que fazia a separação entre os homens e Deus, pecadores e um Deus vivo, que se encontra em Mateus 27, versículo 51, e assim está escrito, e diz: eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, a terra tremeu, as pedras se partiram. Sabe o que isso quer dizer? O véu nos originais, ele representa também o véu do entendimento, o véu da cegueira espiritual, o véu da incredulidade, o véu da ignorância, o véu do pecado. Mas uma vez que o véu do templo se rasgou de cima a baixo, quando Jesus Cristo disse está consumado, e reclinando a sua cabeça entregou o Espírito ao Pai, a terra estremeceu, as pedras se partiram. E quando diz que as pedras se partiram, quer dizer as resistências do coração, as resistências do coração do homem que o impedia de acessar a presença de Deus, que os impediam de voltar ao Éden, que os impediam de voltar ao relacionamento, ao ambiente de intimidade, de voltar ao estado original. As pedras se partiram, a terra se tremeu, como um testemunho da criação e do coração do homem, que a pedra que o bloqueava, a pedra da incredulidade, a pedra da insegurança, a pedra do medo, a pedra da enfermidade, a pedra que impossibilitava os homens de acessar a sua herança, de acessar o relacionamento com Deus, a comunhão com Deus, ela não foi só removida, ela foi destruída. Está consumado, quer dizer que está pago. Está consumado, quer dizer que está completo. Está consumado, quer dizer que o sacrifício completo foi feito, a remissão foi feita, e hoje nós podemos acessar com liberdade e com confiança o trono da graça de Deus. A análise linguística do texto, observe só, análise linguística dentro de uma exegese. A expressão grega usada para rasgar aqui é xiste, indicando uma ruptura
completa. Observe. O texto está dizendo lá assim: eis que o véu do templo se rasgou em dois. Olha o significado da palavra rasgar no grego. Ela indica uma ruptura completa. Mas além de indicar uma ruptura completa, o véu do templo se rasgar em dois também indica uma ruptura completa e irreversível. Alguém entendeu? Uma ruptura completa e irreversível. Ou seja, um sacrifício que não pode se voltar atrás. É irreversível aquilo que Jesus Cristo fez por mim e por você. É irreversível aquilo que ele fez por todo aquele que nele crê. Jesus foi o sacerdote que se fez sacrifício por mim e por você. E uma vez que o véu do Santo dos Santos, que fazia separação, se rompeu, ele houve uma ruptura. Aquilo que te prendia não te prende mais. Aquilo que te segurava não te segura mais. Aquilo que gerava em você um empecilho, um bloqueio, e que te impossibilitava de um acesso a Deus, de um relacionamento com Deus, não te impede mais. Deus está dizendo com alguém nesta noite: a maconha que um dia você foi viciado, que era o motivo que te separava de Deus, não te impede mais. A prostituição que te impedia na tua vida passada não te impede mais. O adultério que você vivia no passado não te impede mais. A enfermidade que te mantinha cativo, cativa, não te impede mais. As acusações do diabo contra a tua vida, a tua casa, não te impede mais. Porque o véu da incredulidade, o véu do pecado, o pecado que dava acesso para espíritos malignos adentrarem a tua casa, adentrarem a tua família, destruir o teu casamento, tocar a tua saúde, tocar na vida dos teus filhos, não podem mais te alcançar, não podem mais te atingir, não podem mais te acessar, porque a ruptura, ele despedaçou o pecado. Ele despedaçou o véu da ignorância, o véu da falta de entendimento, arrancando de lá de dentro. O que tinha dentro do Santo dos Santos, irmãos? Tinha a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, ela representa a presença de Deus. Quando o véu se rasgou, Jesus Cristo, no Santo dos Santos espirituais, gerou uma ruptura irreversível no mundo espiritual. O Cordeiro de Deus, o nosso sumo sacerdote, uma ruptura completa e irreversível, que nos trouxe perdão dos nossos pecados, que nos redimiu da nossa libertinagem, que nos redimiu daquilo que nos separava de Deus. E se o pecado, ele era representado pelo véu, e se o pecado dá poder para espíritos malignos atuarem, e se o pecado é o motivo dessa enfermidade estar aí de repente no seu corpo, e se o pecado é o motivo da morte física do corpo humano, o véu do templo que se rasgou arranca do Santo dos Santos a presença de Deus. Alabadaia, raça. E libera a presença de Deus. Agora não é só o sumo sacerdote. Agora não é só os levitas. Agora não são só os coens. Agora não são só os coanins. Agora não são só os assembleianos. Agora não são só os católicos. Agora não são só os adventistas. Agora não são só os metodistas. Agora não são só os judeus. Agora, todo nome que invoca o nome santo do Senhor é salvo. Todo aquele que invocar o nome santo do Senhor é alcançado, é salvo, é redimido, é resgatado, é restaurado. E na comunhão da igreja, o Espírito Santo do Senhor começa a tocar com poder, começa a tocar com virtude. O que é que te aprisionava? Era o pecado que te aprisionava, era a culpa que te aprisionava,
aprisionava, era a falta de perdão que te aprisionava, era o diabo acusando que te aprisionava. Eu vim nesta noite de hoje como uma voz profética para te dizer: debaixo da graça e misericórdia do Senhor, o véu se rasgou, a presença foi liberada. Receba a presença de Deus aí, receba a virtude do Espírito Santo de Deus. Receba a presença, receba a presença. Receba a graça, receba a graça. Receba a virtude do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aonde você estiver, diga assim: é irreversível. Aleluia. Toda vez que o diabo vier te acusar do pecado que você cometeu, toda vez que o diabo vier te acusar do seu passado, diga para ele: é irreversível. Aleluia. Toda vez que uma dificuldade se levantar contra você, toda vez que uma enfermidade se levantar contra você, toda vez que uma oposição se levantar contra o seu casamento, contra a sua família, contra o seu ministério, diga para a situação, diga para o problema: é irreversível, é irreversível, é irreversível, é irreversível. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aleluia. E o detalhe é que este véu que representava o pecado, a cegueira espiritual, a ignorância, as trevas, ele se rasgou de alto a baixo. Isso enfatiza que a ação foi divina e não humana. Deus, não homem, removeu essa barreira. Diga comigo: foi Deus quem removeu. Foi Deus quem removeu o que me separava dele. Foi Deus quem removeu. Aleluia. Pensa se Deus te ama. Em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, Deus olhou para o pecado. Deus olhou para a iniquidade. E a iniquidade separava os homens de Deus. E aí Deus disse assim: eu vou vencer o pecado, eu vou vencer a morte, mas não vou vencer como Deus. Eu vou vencer como homem. Aleluia. Alguém pegou? Alguém pegou? Deus Pai disse assim: eu vou vencer o pecado, eu vou vencer a morte, eu vou dar um jeito nisso, eu vou resolver esse problema de uma vez por todas. E eu não vou resolver como Deus, eu vou resolver como homem. E ele veio e se manifestou há mais de 2000 anos atrás, na figura do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele disse: eu vou ser o sacrifício pela expiação dos pecados. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote tinha que apresentar os sacrifícios. Debaixo da lei, os homens tinham que apresentar os sacrifícios no templo por expiação dos seus pecados. Deus olhou dos céus e no seu projeto perfeito ele disse: eu vou restaurar e vai ser irreversível. Eu vou ser o sacrifício de expiação de uma vez por todas. Eu vou redimir, eu vou restaurar, eu vou te dar uma identidade, eu vou te chamar de filho novamente. Você vai voltar a habitar na minha presença, você vai voltar a adentrar no Éden celestial. Você vai voltar a ter comunhão comigo. Eu vou voltar a me relacionar contigo. O pecado não vai nos separar. A morte espiritual não vai nos separar. O inferno não vai nos separar. O diabo não vai nos separar. Eu vou descer lá. Eu não vou mandar anjo. Eu não vou mandar serafim. Eu não vou mandar querubim fazer aquilo que eu tenho que fazer. Eu vou ser a expiação. Eu vou ser o cordeiro, e eu vou ser o sacrifício, e vou redimir os meus filhos e minhas filhas de uma vez por toda. O véu do templo se rasgou. Irmãos, eu estou debaixo de uma virtude de Deus. Eu estou sentindo uma graça de Deus. Eu creio que é tempo de ruptura na vida de muitos irmãos que estão acompanhando esse estudo. É tempo de rompimento e é irreversível.
É tempo de libertação e é irreversível. O significado teológico: a morte de Jesus inaugura uma nova aliança. Hebreus 9:15, onde o sacrifício único de Cristo substitui os sacrifícios anuais. Que eu acabei de dizer para vocês. O sacerdote, o povo, debaixo da lei, tinha que oferecer o seu sacrifício anualmente, constantemente. E Jesus vem como o Cordeiro de Deus, nosso sumo sacerdote. E ele substitui todo e qualquer sacrifício de cordeiro, boi. O véu rasgado simboliza o fim do sistema sacrificial e do sacerdócio levítico. Guarde isso. O véu rasgado simboliza o fim do sistema sacrificial e do sacerdócio levítico como mediadores na presença de Deus. A separação entre Deus e o homem é abolida. Agora todo crente tem acesso direto à presença de Deus por meio de Jesus, nosso sumo sacerdote. Hebreus, capítulo 10, dos versículos 19 ao 20. Ponto 4. Está consumado. O significado da morte de Cristo. A passagem relacionada. João 19:30. Está consumado. Que do grego quer dizer tetelestai. Que significa, escute só, está consumado, quer dizer completo. Está finalizado. Eu vou repetir porque parece que alguém ainda não entendeu. Está consumado significa está completo. Está consumado significa está finalizado. Está consumado quer dizer que Jesus já te fez livre. Está consumado, quer dizer que a obra está completa. Vem, adentra. Vem, se assenta à mesa, ceia comigo. Assim diz o Senhor. Está consumado quer dizer que os céus voltaram a habitar dentro de mim, dentro de você. Está consumado que agora quer dizer que a arca da aliança, que era representada por uma arca de ouro simbólica, está agora dentro de você. Emanuel, o Deus conosco. Emanuel, o Deus em vós. O Deus em você. O Deus em mim. Hoje nós somos um pela graça de Deus em Jesus Cristo. Está completo. Está pago. Está consumado. Toda vez que o diabo vier te acusar por um pecado, toda vez que a língua acusadora do diabo se levantar contra você, ou quando o diabo usar alguém dentro do seu trabalho, às vezes um familiar, um vizinho, para te acusar de um pecado, lembre-se disso. Diga para essa pessoa, diga ao mundo espiritual, está consumado, está completo, está pago, eu sou livre, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Implicações teológicas. Com a morte de Jesus, o propósito redentor de Deus para a humanidade está completo. O véu se rasga para demonstrar que o sacrifício de Jesus foi suficiente para remover o pecado que separava o homem de Deus. A presença de Deus, antes restrita ao Santo dos Santos, agora está liberada para os que se aproximam dele com fé em Cristo. Aleluia! Aleluia! Ponto 5. A presença de Deus liberada. O chamado para os crentes. Hebreus 4:16. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e encontrar graça, a fim de sermos ajudados no momento oportuno. Eu vou ler novamente. Portanto, aproximemo-nos
com confiança do trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e encontrar graça, a fim de sermos ajudados no momento oportuno. Como que você chega diante do trono da graça de Deus? Lembra dos princípios que eu estava ensinando para vocês no início? Antes de iniciarmos essa gravação, você se achega ao trono da graça de Deus com confiança. Você não se achega entrando na presença de Deus com medo, com incerteza, com dúvida. A palavra de Deus nos garante. Depois que o véu se rasgou, nós podemos acessar e chegar ao trono, ou seja, a autoridade de Deus, a presença de Deus, com confiança, com a certeza de que esse é o desejo do coração do Pai, pela palavra dele. Com liberdade e com confiança para recebermos graça. Para recebermos graça sobre graça. Aleluia. A fim de sermos ajudados no tempo oportuno, o que isso quer dizer? Você ora com confiança agora, mas Deus tem o seu tempo. Mas enquanto Deus trabalha no seu tempo, você confia, você acredita, você entrega, você se lança. Aleluia. Aplicação prática. Com o véu rasgado, somos chamados a viver uma vida de comunhão direta com Deus. Não há mais necessidade de mediadores humanos. Jesus é o nosso único mediador. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Nós temos um único mediador, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Se um apóstolo, se um pastor, se um bispo, se um padre disser para você que ele vai ser o seu mediador agora, entre Deus e você, e mediador quer dizer aquele que está entre duas partes, e mediador quer dizer aquele que está entre duas pessoas, ele está mentindo. Porque, pela palavra de Deus, nós temos um único mediador. Entenda, a tua oração não é mais poderosa que a minha. A minha oração não é mais poderosa que a sua. A minha oração não é mais ouvida que a sua. A sua oração não é menos ouvida que a minha. Você conseguiu entender? Você conseguiu entender? O homem de Deus pode ser colocado no seu caminho para te instruir, para te ensinar, para te edificar, para te discipular. Mas você depende única e exclusivamente de Jesus Cristo. Ele é nosso único mediador. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu falo isso aqui, os religiosos até piram. O rasgar do véu também nos chama a uma vida de santidade e intimidade com Deus, sabendo que agora, olha só, você é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Observe, o véu representa e chama, nos convoca e nos convida para uma vida de santidade, para uma vida de intimidade com Deus, sabendo que nós somos o templo do Espírito Santo. As implicações espirituais, a libertação da presença de Deus, de lá do Santo dos Santos, nos dá poder, escute, olha o que isso trouxe, poder e autoridade para vivermos uma vida de transformação. Temos livre acesso ao trono da graça e podemos viver na plenitude do Espírito. A palavra plenitude, ela significa completo, finalizado. Você tem a autoridade e poder dada por Jesus Cristo para viver uma vida de transformação, uma vida abundante. Creia que quando você ora dentro da sua casa, Deus responde. Creia que quando você clama, Deus ouve. Creia que quando você chama, Deus vem ao seu encontro.
Por que que algumas pessoas, apóstolo César, por que que algumas pessoas convidam o Espírito Santo e não percebem o Espírito Santo? Porque elas convidam o Espírito Santo com os lábios. Elas não creem que o Espírito Santo venha ao encontro. Eu vou repetir. Elas não confiam que esse é o desejo do coração de Deus. Que quando você o convida pelo amor da sua presença e da sua companhia, pela sua graça e misericórdia, não precisa de luzes, não precisa de caixa de sons, não precisa de fogos de artifício, não precisa de ninguém te induzindo. Quando você convida, o Pai vem ao seu encontro. Não porque ele é obrigado, mas porque ele ama se relacionar com os filhos. Aleluia! Então, quando você convidar o Espírito Santo, eu quero te ensinar um princípio, um preceito. Creia de todo o seu coração que por mais que você não esteja vendo nada, que por mais pareça que a tua vida está do avesso, você invocou o nome do Senhor e ele ali está, em realidade. Se você colocar essa certeza dentro do seu coração, e se você entender que Deus não é uma sensação, Deus não é um poder, Deus não é só uma frequência, Deus não é só uma vibração. Se você entender que Deus é uma pessoa, alabadai, achei, e tiver essa confiança, essa certeza dentro de você, você vai entender que com essa certeza e essa fé ativada em nossos corações, a realidade da presença de Deus, ela não é o poder, ela não é o choque elétrico, ela não é essa glória que nós sentimos no nosso corpo, mas a realidade de Deus, a presença de Deus, manifesta o poder, manifesta choque elétrico pelo corpo, manifesta glória, manifesta presença, manifesta cura, manifesta libertação, manifesta ressurreição de mortos, abre os olhos dos cegos, abre os ouvidos dos surdos, faz o mudo de nascença falar, faz o coxo saltar. Alabadaia, raça. O problema, nós já estamos quase encerrando. O problema é que nós terceirizamos. O problema é que nós colocamos a nossa fé no pastor, nós colocamos a nossa fé no bispo, nós colocamos a fé no missionário, nós colocamos a fé no avivalista, nós colocamos a fé em alguém de renome no meio cristão e evangélico. Nós cremos que se um homem de Deus orar, Deus responde. Nós cremos que se uma mulher de Deus orar, Deus responde. Mas nós não cremos que se nós orarmos, Deus responde do mesmo jeito. Nós não confiamos a maioria das vezes na nossa oração. E por que nós não confiamos? Não confiamos porque não conhecemos. E por que não conhecemos? Não conhecemos porque temos medo. E por que nós temos medo? Porque foi nos ensinado um evangelho distorcido. Foi nos ensinado um evangelho em que foi nos omitido informações. Foi nos ensinado um evangelho em que Jesus não é mais o mediador. O mediador é o apóstolo. O mediador é o pastor. O mediador é o padre. Mas eu vejo uma reforma vindo dos céus. Não uma reforma da palavra, porque a palavra continua a mesma, mas uma revelação da palavra de Deus nos nossos tempos. Os altares de Baal serão estraçalhados, os falsos mestres serão envergonhados, os falsos pastores serão despidos, os falsos apóstolos ficarão confundidos diante da sabedoria de um Deus vivo e poderoso. Aleluia! Deus vai levantar os pequenos. Deus vai levantar as pequeninas e os pequenos. Deus está despertando. Infelizmente, vivemos um tempo em que Deus está tendo que tirar a igreja de dentro da igreja.
E por que você está falando isso, apóstolo César? Porque quem é despertado por Deus no meio do sistema religioso não consegue mais conviver no meio da imundície, não consegue mais conviver no meio da corrupção, não consegue mais conviver no meio da mentira, não consegue mais conviver diante do engano. Tem aparência de vida. Fala como se a sua boca estivesse cheia de palavras de vida. Mas Jesus já dizia nos tempos dos fariseus, são como sepulcro caiado, tem aparência de vida, é muito bem ornamentado por fora, mas o seu conteúdo é morte. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Nós te exaltamos, Senhor, e nós declaramos: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Halada sandirias, amanaia. Erianto koraman, shenamadiasa. Yanto koraste, clofai. Tópicos para a reflexão e uma meditação final para você. O que significa para você é um questionamento que você tem que fazer para si mesmo, para si mesma. O que significa para você ter acesso direto à presença de Deus? O que significa para você? Segunda pergunta. Como a remoção do véu muda a maneira como você se relaciona com Deus em oração e adoração? Estava falando mais cedo com a pastora Luciana. Eu disse para ela, depois de muito tempo, com o nosso coração condicionado e ensinado a viver debaixo de uma cegueira espiritual, sendo ensinado de uma maneira consciente e inconsciente a vibrar na falta e na escassez. Eu tenho 30 anos. Não vai ser da noite para o dia que você vai ter uma mente renovada. Mas para você ter uma mente renovada, você precisa querer e você precisa se comprometer a fazer o seu melhor. Você tem feito o seu melhor? Você tem buscado a Deus com todas as suas forças? De todo o seu entendimento, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas finanças, os seus patrimônios? Então, primeiro, querer. Segundo, assumir a causa do reino de Deus. Entender que Deus não vai fazer por mim e por você aquilo que Ele colocou nas minhas mãos para mim e para você fazer. Não vai ser Deus que vai expulsar o demônio. Não. Ele te deu autoridade para expulsar os demônios e Ele espera que você, debaixo de uma autoridade concedida por Ele, expulse os demônios, liberte os cativos, cure os enfermos, ressuscite os mortos. Isso a igreja tradicional, religiosa em todas as linhas litúrgicas, não vai te ensinar. Ela vai te ensinar a colocar na conta de Deus, a esperar que Deus faça. Aí se Deus não fizer, coloca na conta do pastor, coloca na conta do apóstolo. Se a tua vida não está resolvendo, é culpa do apóstolo, é culpa do bispo, é culpa do missionário, é culpa do evangelista, é culpa do profeta, é culpa do avivalista, é culpa do presbítero. Mas a igreja, nos dias atuais, não vai te ensinar, na maioria das vezes, que a tua libertação depende de você, a tua transformação depende de você. Se você esperar para sentir vontade de orar, você nunca vai orar. Se você esperar para sentir o desejo de jejuar, você nunca vai jejuar. Se você esperar nascer dentro de você o desejo de ler a palavra, você nunca vai ler a palavra. Eu vim aqui para trazer uma mensagem dos céus para vocês. Está sem vontade de ler a palavra do mesmo jeito? Está sem vontade, ora do mesmo jeito? Está cansado, lê a palavra. Está fadigado, ora o Senhor. Não quer adorar, adora mesmo não querendo. Não quer jejuar, jejua, mesmo não querendo. É o teu espírito que governa a tua alma. É o teu espírito que governa e domina sobre o teu corpo.
O teu espírito governa todo sobre a tua alma, e a tua alma sujeita o teu corpo. Não é o contrário. Não vai ser tão fácil assim. Foi pela graça que o véu do templo se rasgou, mas Jesus Cristo pagou um preço alto e irreversível. Então não caia nesse papinho, irmãos, que os pregadores e alguns pastores e alguns irmãos ensinam de maneira distorcida. De graça recebestes, de graça darás. Até para você dar de graça um conhecimento, compartilhar um ensino, você tem que estar disposto a pagar o preço. Para eu preparar materiais como esses para vocês, eu investi na minha vida ao longo da minha trajetória. Eu entendo que o dom que quem entrega é Deus. Mas uma vez que Deus te entrega o dom, o talento, você que é o responsável por multiplicar ele. Quando Deus me entregou o dom e o talento lá atrás, que eu seria um pregador. A primeira vez que eu preguei, eu fiquei com tanta vergonha que eu achei e pensei que eu nunca mais ia subir num púlpito para pregar. Mas uma vez que Deus te dá a promessa, você é responsável por viver a promessa. Não coloque em Deus aquilo que Ele colocou para você fazer. Não projete em Deus aquilo que Ele colocou você para executar. A maior obra Ele já fez na cruz do Calvário. O véu do templo já se rasgou. E aí o que eu e você, na maioria das vezes, fazemos? Esperamos Deus fazer tudo. Tem gente que precisa de um emprego e fica dentro de casa esperando um emprego. Tem gente que precisa de uma cura e fica esperando receber a cura. Não, se levanta você por fé. Acessa aquilo que é seu. Ah, mas apóstolo, e se não acontecer? Continua crendo. A promessa continua viva. A palavra ainda é vida. Ah, mas e se as circunstâncias não mudar? Deus continua sendo Deus. A palavra continua sendo vida. Eu continuo crendo no sacrifício da cruz do Calvário. Eu continuo crendo naquilo que Deus conquistou para mim. Vamos terminar de ler? De que maneira você pode viver uma vida que reflete a nova realidade de estar na presença de Deus? Esse esboço permite uma abordagem completa do tema, desde o significado histórico e teológico do véu do tabernáculo e o templo até as profundas implicações da obra consumada de Cristo. É uma mensagem revelada e que revela a grandiosidade da graça divina e o novo acesso à presença de Deus por meio de Jesus. Oração final. Ore comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e agradecemos por tua obra redentora através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ao rasgar o véu do templo, tu abristes um caminho para nós, para que possamos entrar em tua santa presença sem medo, mas com confiança. Obrigado pelo sacrifício de Cristo, que consumou o plano de salvação e nos deu acesso direto a ti. Senhor, ajuda-nos a viver à luz dessa realidade, que nunca tomemos por garantido esse privilégio de sermos chamados filhos e filhas de Deus, podendo entrar diante do trono da graça. Capacita-nos, por meio do teu Espírito, a viver em santidade, sabendo que fomos reconciliados e que a tua presença está agora acessível a nós. Guia-nos para que possamos refletir o teu amor, andar em tua luz e buscar a tua face diariamente. Que nossa vida seja uma contínua expressão de gratidão pelo véu rasgado e pela presença liberada para todos os que creem. Nós oramos em nome de Jesus, nosso sumo sacerdote, que consumou a obra. Amém e amém. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Engrandecido seja o nome santo do Senhor. Irmãos, até o presente momento, este é o nosso ensinamento. Me trouxe até aqui para compartilhar com vocês. Eu quero saber de vocês se vocês gostaram desse ensino. Eu preparo com tanto carinho, com tanto amor em Deus, pensando em vocês, em colocar uma linguagem simplificada, mas com revelações profundas, para edificar a sua alma, o seu coração em Deus.
E vou dizer para os irmãos, nós estamos agora com 27 pessoas, não tem sido fácil. Os custos para manter esta obra têm sido muito altos. E eu quero agradecer, aproveitar essa oportunidade e agradecer a irmã Dinha, irmã Linilda. Na segunda e na terça-feira, nós tivemos algumas dificuldades e não conseguimos transmitir a live. São pessoas que assumem a causa do reino de Deus. São pessoas que se propõem a fazer a vontade dos céus. Eu quero agradecer pela irmã Linilda, porque a nossa internet estava atrasada, o nosso Google Meet havia sido cancelado, e ela foi um instrumento dos céus que possibilitou você e eu de estarmos aqui. Eu de estar ensinando e trazendo esse material a vocês. Eu quero louvar a Deus diante de todos os irmãos, pela vida da irmã Linilda, conhecida como irmã Dinha, porque ela assumiu a causa do reino, e por nos possibilitar continuar com esse chamado e com esse ministério, alcançando vidas, pessoas que são libertas, pessoas que chegam aqui querendo se suicidar, pessoas que chegam no fundo do poço da depressão, pastores que chegam querendo desistir do ministério, pessoas, missionários, homens e mulheres de Deus que chegam aqui desacreditados, irmãos. E pessoas como a irmã Dinha, como tantos outros que semeiam neste ministério, que ofertam nesse ministério, nos possibilitam estar aqui. Eu vou abrir para vocês. Quero agradecer a irmã Dinha e a irmã Luciana, ela não está conosco, ela é da Noruega. A irmã Luciana, eu estava aqui numa crise muito grande dentro de casa. A minha filha, a Zoe, está para nascer. Mas eu e a minha esposa assumimos a causa do reino. Nós pagamos o preço por amor à obra, por amor ao evangelho de Jesus Cristo. Algumas coisas estão faltando, mas eu creio de todo o meu coração em Jesus Cristo. Deus não vai só prover, Ele já proveu. Eu quero agradecer pela vida da irmã Luciana, que nos possibilitou. Na minha casa, não estou aqui me fazendo de vítima. Eu quero trazer a glória a Deus por aquilo que Ele tem feito. As coisas começaram a apertar dentro da minha casa. A minha despensa começou a esvaziar. Começou a faltar as coisas para os meus filhos, e mesmo confiando em Deus, o meu lado humano começou a se desesperar. Eu quero agradecer a Deus pela vida da irmã Luciana, da Noruega, que foi um canal de Deus, que semeou na nossa vida, que supriu as necessidades da minha casa, da minha família, me permitiu, para a glória de Deus, colocar o alimento na minha mesa, colocar o alimento na mesa dos meus filhos. E eu tenho certeza para a glória de Deus, que essa atitude será lembrada pelas gerações. Eu quero agradecer pela vida da irmã Luciana Faustino, pastora Luciana Faustino, irmã Maiara Ricarte, Lívia, tantos outros irmãos. Eu não quero mencionar muitos nomes, porque eu não quero cometer o erro de esquecer de alguém, mas todos aqueles, como a irmã Cíntia e tantos outros que semeiam neste ministério, não é sobre valor, são pessoas que buscam ser fiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas, nas suas primícias. Vocês possibilitam que eu esteja aqui. Hoje, mais cedo, por volta das 3 horas da tarde, já vou liberar a bênção apostólica. Eu tinha, no momento de desespero, eu coloquei ali, enviei o meu currículo, fui fazer uma entrevista para ver se eu conseguia passar no meio secular. A questão é que eu passei em todas as etapas da prova, certo? Passei em todas as etapas da prova no processo seletivo, mas eu achei que eu estava indo bem. Quando chegou no momento de ter a resposta da prova, eu fui rejeitado. Deus não me permitiu trabalhar no meio secular. E eu trabalhando no meio secular não é um problema. Eu trabalho desde os 13 anos de idade, irmãos. Eu abri mão de uma vaga, de um salário de quase 15 mil reais para poder me dedicar a esse ministério trabalhando fora. Eu tenho informações, eu falo mais de um idioma fluentemente para a glória de Deus. Eu estudei na Escola Politécnica da USP, engenharia. Deus foi muito bom, misericordioso na minha vida. Mas, quando Deus me chamou para essa obra, eu abri mão do meu passado, tive que renunciar a muita coisa para estar aqui. E, às vezes, eu trabalhando fora no meio circular, eu não consigo me dedicar integralmente
para trazer um material de estudo como esse. Por isso que eu quero agradecer pela vida de cada um de vocês que tem semeado, que tem assumido a causa desse ministério, às vezes mesmo contrariado e contrariada no seu coração, mas você tem assumido a causa em fazer a vontade de Deus. Eu, a minha esposa Kelly, que ainda não chegou do trabalho, e os meus filhos, louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu quero te abençoar com paz, eu quero te abençoar com justiça, eu quero te abençoar com alegria, eu quero te abençoar com prosperidade. Eu quero declarar que esta palavra, esta mensagem de Deus cai em solo fértil e permanece, e que o diabo não pode te roubar espiritualmente, nem financeiramente, nem fisicamente, em nenhuma área da sua vida. Te abençoo com o reino dos céus. Eu agradeço cada um de vocês por este momento. Sintam-se abraçados em nome de Jesus. Shalom, até mais, e Deus os abençoe.